E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amigo que fala aqui, o evangelista Tiago, da parte de Deus. Quero deixar a passagem da Bíblia para você em nome de Jesus, que diz no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim, ó: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Então, o apóstolo, Tiago está dizendo que nós devemos orar um pelo outro, porque um homem justo, ele remove montanha, uma mulher justa move montanha pela oração, e aquela pessoa que precisa recebe um milagre para a glória de Deus. Então, ele está falando aí da comunhão, da amizade com os homens de Deus e mulheres de Deus que servem ao Senhor. Então, coloque isso no teu coração e ore pelo o próximo e peça oração pela tua vida. Isso se torna uma comunhão perante Deus e Deus vai abençoar a tua vida para a... E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com você uma passagem da Bíblia que diz aqui no livro do Salmo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu invoco. Então o salmista reconheceu a grandeza de Deus, viu que Deus era maravilhoso e é maravilhoso. Então o salmista determinou a sua soberania, seu poder. E ele disse mais que se invocar o nome do Senhor, o Senhor ouve. Então ele tinha a consciência e a certeza que Deus era maravilhoso e sabia que se ele falar com ele, Deus o responderia. Então isso é um nível de confiança que eu e você devemos ter com Deus. Confiar nele, orar a ele e reconhecer que ele é soberano, que ele é poderoso, que fez todas as maravilhas em toda a parte da terra. Então Deus é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma passagem da Bíblia com você. A Bíblia diz aqui no livro do Salmo, capítulo 65, versículo 2, diz assim: a ti que acolhe as orações, virão todos os seres humanos. Então o salmista está dizendo aqui que Deus acolhe as orações daqueles que vão a ele, aqueles que buscam a ele. E ele reconhece que todos os homens vão a Deus. Então, nós necessitamos de ir a Deus, porque nós sabemos que o único Deus que pode mudar a nossa história, a nossa vida, é o Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que chegai vós a Deus, Deus chegará a vós outros. Chegue perto de Deus, que Deus chegará perto da tua vida, da sua casa, do seu trabalho, da sua família. Então, coloque isso no teu coração, que nós temos que reconhecer que Deus, ele recolhe as nossas orações e nós necessitamos dele, nós precisamos de ir a ele para a glória de Deus. Deus abençoe e até o próximo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com você uma passagem da Bíblia que se encontra aqui na Bíblia King James, no livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 7, diz assim: aquietai-te diante do Senhor e guarda por ele com paciência. Não te irrite por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidade. Então eu e você não devemos olhar para aqueles que te irritam. O salmista está dizendo que aqueles que praticam a maldade, nós não devemos olhar para a vida deles, devemos olhar para o Senhor, confiar em Deus, ter paciência em Deus, para que Deus possa nos responder conforme a nossa necessidade. E ele fala mais que os perversos, nós não devemos se irritar com eles. Por quê? Porque eles não têm confiança. Nós temos confiança no Senhor. Então coloca a tua confiança em Deus e peça a Deus para que Deus possa abençoar. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar uma passagem da Bíblia para que você podemos meditar. A Bíblia diz aqui na Bíblia King James, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 7 a 8, diz assim: ó, e quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo que tem necessidade, antes mesmo que lhes peça. Então, o que Jesus está ensinando aí, nós não devemos ser como os pagãos, pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam e não confiam e não praticam a palavra de Deus. Nós não devemos ser como eles, que achando que vai repetir várias vezes, fazendo maldade, achando que Deus vai responder, mas Deus não vai. Mas Deus sabe o que faz e Ele sabe todas as coisas. E aquilo que nós pedimos, Ele sabe a nossa necessidade e nos responde em nome de Jesus. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, quero compartilhar uma passagem da Bíblia com você. Na Bíblia King James, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 11, diz assim: assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará o que é bom aos que lhe pedirem. Então, o que Jesus está dizendo aí é que Deus, ele é bom. Tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos, ele vai nos dar, porque ele é Pai. E o Pai, ele sabe o melhor para o filho. Então acredite e confie que Jesus, ele vai lhe responder, ele vai
interceder pela tua vida. Não desista, continue orando, continue buscando a Deus, porque Ele é Pai, e o Pai vai cuidar do Filho e continua cuidando do Filho. Então acredite nessa palavra e coloque no teu coração para que o Espírito de Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, quero compartilhar uma mensagem para a glória de Deus. A Bíblia diz aqui na Bíblia King James, no capítulo 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, Paulo: orai constantemente. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Está nos ensinando que nós temos que orar todo o tempo, toda hora, todo momento. Como nós podemos fazer? Nós podemos orar no trabalho, orar na nossa casa, nós podemos orar em todos os lugares, orando sem parar, falando com Deus ali em espírito, agradecendo a Deus, dando comunhão com Deus. Não precisa ninguém ver o que você está fazendo. O que importa é a sua intenção, o que importa é que você continue falando, continue exaltando o nome de Deus na sua vida, concentrando as suas energias em Deus. Então coloque isso no teu coração e ore sem parar, ore constantemente, como o apóstolo Paulo nos ensina nessa passagem, em nome de Jesus. Amigos, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero deixar uma passagem da Bíblia para você, para que você venha refletir nesse momento. Na Bíblia King James, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9, diz assim, o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo as suas orações se tornam abomináveis. Então, o que significa isso? Significa o profeta e o rei Salomão estava dizendo aí que aquele que não obedece, aquele que não pratica a Bíblia, a sua oração é abominável diante de Deus. Quer dizer que Deus ele não quer, ele não olha, ele não reconhece aquela identificação daquela oração, porque ele não pratica, ele não obedece a Deus. Então tem que ter um processo, tem que ter obediência. Se não tiver obediência, as nossas orações não sobem a Deus e se torna abominável, se torna imundo perante Deus. Então Deus ele não quer isso, ele quer que pratique a palavra de Deus e obedeça a Bíblia para a glória do nosso Senhor. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, quero deixar uma passagem para a glória de Deus e edificação da tua fé. A Bíblia diz aqui na Bíblia King James, no capítulo 8, versículo 26 de Romano, diz assim, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expressos por meio de palavra. Então, o que Paulo está dizendo aí, que o nosso amigo, o Espírito Santo, nos intercede, nos ajuda na nossa fraqueza, na nossa dificuldade e nos ensina a orar para ir ao Pai. Mas como nós podemos ir ao Pai? Por meio do Espírito Santo hoje, que habita naquele que crê, naquele que obedece à palavra de Deus, aquele que reconhece que Jesus é o único Deus e Salvador da sua vida. Então coloque isso no seu coração, que você tem um ajudante do seu lado, que é o Espírito Santo, que desceu em forma de pomba ao ombro do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, quero deixar uma passagem da palavra de Deus ao teu coração, que se encontra aqui na Bíblia King James, no livro de João, capítulo 14, versículo 13 ao 14, diz assim, e assim seja o que for que vos pedis em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vos pedis algo em meu nome, eu farei. Jesus está ensinando aí que tudo que nós rogamos a Ele, o nome dele vai ser glorificado em nossa vida. Então, quando nós oramos, pedimos a Jesus Cristo e algo vem na nossa vida que é um milagre, então Deus ele vai restaurar a nossa vida. Ele restaura a nossa vida para glorificar o nome do Pai, não o nosso nome, não o nome da sociedade que está lhe ajudando, não. O nome do Pai, que é para ser glorificado em sua vida. E ele disse que se pedir o nome dele, ele vai fazer, porque ele vai ao Pai e ele está à direita do Pai para pedir intercedão por você, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero deixar uma passagem da Bíblia para que você venha refletir na presença de Deus. A Bíblia diz aqui na Bíblia King James, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz assim, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo, o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Então, qual é esse poder que age em nós? É a presença do Espírito Santo que age em nós. Então, quando nós oramos ao Senhor, esse poder é liberado pelo poder e a graça do Espírito Santo em nossa vida. Então, nós temos que orar ao Espírito Santo para que ele possa interceder por nós, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo dentro do nosso coração. É a mesma pessoa, não é separado, não é dividido, não. É a mesma pessoa que você está no teu coração. Então, creia que ele é poderoso para dar aquilo que é impossível na sua vida, em nome de Deus.